Vamos dar início à nossa segunda aula do curso de probabilidade combinatória. O tema dessa aula é permutações. Vamos trabalhar aqui com três tipos de permutações: as permutações simples, as permutações circulares e as permutações com repetição. Vamos iniciar aqui com o seguinte problema. Lembre que um anagrama de uma palavra é a reordenação de suas letras. Nos perguntamos aqui quantos são os anagramas da palavra rotina. É uma palavra que contém 6 letras, então o que a gente quer contar são justamente as reordenações possíveis dessas 6 letras. Apelando aqui para o princípio multiplicativo, a gente pode escolher como decisões justamente escolher a posição de cada uma dessas letras. Então, eu tenho 6 posições e para cada uma delas eu tenho uma possibilidade de escolha. Por exemplo, para a primeira posição eu tenho 6 letras disponíveis. Para a segunda posição eu tenho 5, porque eu não posso escolher a que eu já escolhi anteriormente. Para a terceira eu tenho 4, 3, 2 e 1, prosseguindo com essa mesma linha de raciocínio. Então, o princípio multiplicativo nos diz que o número de anagramas possíveis dessa palavra é justamente o produto desses números. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, já que cada um deles fornece o número de decisões possíveis em cada posição. Então, nesse caso aqui, esse número é o fatorial de 6, que resulta em 720. Então, temos 720 anagramas possíveis para a palavra rotina. Esse tipo de problema de contagem, que envolve simplesmente a reordenação de elementos, é chamado de permutações simples. Então, dado um conjunto aí com n elementos distintos, a gente vai chamar, né, de o número de ordenações possíveis desses elementos de permutação simples desses n elementos. E a gente vai denotar por essa simbologia, P índice n. Aplicando o princípio fundamental da contagem, a gente consegue concluir que esse número de permutações de n elementos é dado justamente por n fatorial. Por exemplo, se eu tenho uma competição em que competem 8 equipes, e essas 8 equipes elas serão classificadas do primeiro ao oitavo lugar, visando aí uma premiação final, a gente se pergunta quantas classificações são possíveis. Mais uma vez, isso aqui é um problema simplesmente de você reordenar essas 8 equipes. Então, o número total de classificações possíveis é simplesmente o fatorial de 8, que é o número de permutações de 8 elementos, que resulta em 40.320. O problema de reordenação que a gente pode também adotar é a disposição de elementos em um círculo. E esse merece um tratamento diferente do que você organizar em fila. Por quê? Imagine, por exemplo, essa situação. 3 crianças estão brincando de roda. De quantos modos elas podem formar essa roda? A gente poderia responder logo que, como é um problema de reordenação de 3 elementos, a gente teria 3 fatorial disposições possíveis, que resultariam em 6 disposições. Contudo, a gente pode observar que determinadas disposições elas se repetem, porque como a gente está dispondo em cima de um círculo, se a gente roda o círculo, roda os elementos desse círculo, a gente observa que a gente tem a mesma disposição. Por exemplo, aqui na figura abaixo, a gente está ilustrando 3 disposições que refletem a mesma ordenação dos elementos nesse círculo. Então, a gente pode observar nesse caso, né, que para cada disposição que a gente está repetindo essa disposição 3 vezes. Porque como eu tenho 3 elementos, cada vez que eu rodo, eu tenho a mesma disposição, apesar de eles estarem aparentemente em posições diferentes. Mas como estão dispostos em cima de um círculo, são a mesma ordenação. Nesse caso, por exemplo, das 3 crianças, a gente observa que cada disposição ela se repete 3 vezes. Então, né, usando o princípio fundamental da contagem, a gente precisa remover essas repetições. Como se repetem 3, a gente simplesmente pega e divide a permutação dos 3, dividido pela repetição, que são 3. De uma maneira geral, é esse número de modos de dispor n objetos num círculo, a gente vai chamar de permutação circular, de n elementos. E a gente vai denotar por PC índice n. Pelo PFC, né, pelo princípio fundamental da contagem, a gente pode estender a partir daquele exemplo para afirmar que o número de permutações circulares de n elementos é simplesmente n menos 1 fatoriais. Porque se eu tenho n elementos em cima de um círculo, esses elementos, essa disposição em cima do círculo, cada uma delas, ela vai se repetir por rotação n vezes.
Eu vou rodar cada um dos elementos. Até que eu volte à mesma posição, eu tenho n vezes. Hum, Vamos agora pensar no seguinte problema. Quantos são os anagramas da palavra borboleta? Bom, a gente viu que para contar anagramas, basicamente a gente precisa só contar as reordenações possíveis dos elementos, né? No caso aqui, das letras que compõem a palavra. Contudo, observe que no primeiro exemplo a gente tinha uma palavra, fez, contou os anagramas da palavra rotina. Contudo, as 6 letras que a gente tinha eram letras distintas. Nesse caso aqui, a gente tem repetições. A letra B se repete 2 vezes e a letra O também se repete 2 vezes. Então, se a gente contar como a gente contou os anagramas da palavra rotina, a gente vai observar que a gente vai contar algumas coisas também repetidas. Porque, por exemplo, aqui essas duas reordenações, a gente colocou aqui a letra B com cores diferentes para destacar, né, que a gente está tomando o B na palavra aqui em lugares distintos. Essas duas reordenações, por exemplo, aqui são as mesmas. Porque eu tenho B e tenho B, tenho B e tenho B, tenho O e tenho O, tenho O e tenho O. Então é a mesma reordenação que a gente tem aqui. Então, se a gente contar diretamente, nesse caso a gente tem 9 letras, se a gente contar diretamente o, o número de anagramas como sendo 9 fatorial, a gente está contando as coisas de maneira repetida. E como é que a gente vai contar essas repetições? Bom, a gente vai contar as repetições justamente olhando para permutações dos elementos repetidos. Então, se eu tenho 2 elementos aqui, B e B repetidos, cada ordenação que eu fizer, ela se repete 2 vezes. E também se repete 2 vezes porque eu tenho O e O. Então, nesse caso aqui, para eu contar esses anagramas, eu tenho uma permutação de 9, que são as 9 letras, e eu estou tirando as repetições aqui. Aqui é geradas pela letra B, e aqui é geradas pela letra O, que é justamente o fatorial de 2 nesse caso, porque é o número de repetições da letra B e o número de repetições da letra O. Então, cada ordenação aqui, essa expressão diz que cada ordenação ela vai ser repetida 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes, ou seja, 4 vezes. Então, a quantidade de anagramas distintos da palavra borboleta termina sendo 9 fatorial sobre 2 fatorial, que resulta em 90.720 anagramas. Então, a gente vai dizer, né, que o número de ordenações de n objetos em que p elementos são distintos, e o iésimo elemento ele se distinto aqui, ele se repete alfa i vezes, é uma permutação com repetição e a gente vai denotar dessa forma. P índice n, e aqui a gente vai colocar justamente as repetições que a gente tem. Se a gente estender o exemplo anterior, usando ainda também o princípio fundamental da contagem, a gente consegue observar que o número de permutações com repetição é justamente o n fatorial vezes o fatorial, o produto dos fatoriais do número de repetições que a gente tem dentre os elementos que compõem essa permutação. Nessa aula, a gente introduziu alguns casos particulares de contagem, mais especificamente as permutações simples, permutações circulares e permutações com repetição. E fornecemos aí expressões para o seu conto.